E aí, Helfers? A aula de hoje é sobre design baseado em evidência. Você deve ter visto o título e se perguntado: que raios é isso? Vem comigo que eu vou te contar. O que é design baseado em evidência? Bom, você já deve ter percebido, se você viu a nossa aula inicial de introdução, que a nossa plataforma ela é montada da seguinte forma: as primeiras aulas de cada módulo são aulas mais básicas e as últimas mais avançadas. Então, essa é uma aula mais avançada sobre internação. Se você já assistiu os módulos anteriores, você vai conseguir acompanhar o que eu falarei aqui com naturalidade. Bom, design baseado em evidência é parecido com medicina baseada em evidência, ou seja, tudo que você faz, aqui no caso de design, de desenho, de projeto, foi medido por alguém e foi gerado indicador. Então, isso para arquiteto é muito interessante porque eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você estar numa reunião e todo mundo quer dar pitaco. O cliente, o médico, a enfermeira, ou se você não trabalhava na área da saúde, o seu cliente residencial, porque a arquitetura ela é sim muito empírica, né? Diferente da engenharia, onde o engenheiro fala de estrutura, olha, se eu não colocar o pilar aqui, o prédio vai cair. Isso é completamente respeitado. Na arquitetura não, a gente sempre tem que estar provando o nosso ponto de vista e muitas vezes não temos argumentos técnicos para isso. O design baseado em evidência te dá alguns argumentos técnicos para algumas estratégias de projeto. Ele é medido pelo Center for Healthcare Innovation. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo se vocês quiserem acessar o site. Ele é todo em inglês, mas é esse grupo nos Estados Unidos que pega os indicadores e transforma isso uma grande diretriz de estratégia de projeto. E eu vou começar com um indicador que é o mais importante para leitos de internação, que é o risco de queda para o paciente. Já falei isso nas aulas anteriores, mas o que acontece? Se um paciente for fazer uma cirurgia, às vezes outra cirurgia como um apêndice, e ele cai no leito, quebra a bacia, tem que voltar, fazer uma cirurgia ortopédica, isso é um evento seríssimo dentro do hospital. E faz parte da arquitetura nós projetarmos para termos ambientes seguros para os pacientes e para a equipe. Então vamos ver, veja aqui na minha tela algumas estratégias para você diminuir o risco de queda no paciente. A primeira delas é quando você tem um layout sempre com a porta do banheiro visível para o paciente. Então, sempre que o paciente está no leito e ele consegue enxergar a porta, é dado que isso diminui o risco de queda dele. Quando ele não consegue, ele vai tentando tatear, primeiro que ele não se sente à vontade para sair do leito e ir ao banheiro sozinho, e ele vai tateando e por vezes cambaleando. Em relação ao piso, olha só que interessante. Primeiro, você ter um acabamento seguro no piso, ou seja, escolher os materiais que ele não seja escorregadio, que tenha um índice de absorção correto. Então, assim, cuidado com porcelanatos brilhantes assim, na circulação, se o paciente, né, tá andando na circulação, porcelanatos com acabamentos brilhantes, escorregadios, e isso não vale só para o leito, tá? Cuidado com esses tipos de materiais no hall principal, no hall de acesso. Sempre veja muito bem a especificação junto com o fornecedor e questione muito esses índices. Outra premissa para o piso, né, para a gente diminuir o risco de queda. Baixo contraste de padronagem, ou seja, cuidado ao usar cores muito abertas no piso, né? E principalmente cuidado com pisos, mesmo vinílicos, e aqui ele não está falando de especificação de piso, mas de cor, de padronagem, pisos que tenham muito desenho, muito movimento. Por quê? O paciente provavelmente já fez uma cirurgia ou ele está numa situação que ele está cheio de medicamentos, uma situação medicamentosa, então a mente fica confusa e ele pode sentir tontura e cair no leito. Então, se a gente consegue evitar, vamos colocar isso nos nossos projetos. Outra premissa que você está vendo aí na tela, que é cuidado com muitas diferenças de padronagem. Então, idealmente, é legal que o quarto tenha
uma padronagem só, um piso liso, no máximo duas, e mesmo assim cuidado onde você usa, né? Tenta não usar isso no meio do leito. Imagina, você tá deitado e você vai sair, você tem uma linha ali que divide cores diferentes de piso, então pode parecer um degrau para o paciente, isso pode confundi-lo e pode levá-lo à queda. Portas largas, tá? Para o paciente entrar, para passar a cadeira de roda. Não preveja portas pequenas no banheiro. E com relação à luz, né? A gente sempre tem que projetar não só a luz natural, mas a luz artificial. Preveja luzes no caminho entre o leito e o banheiro do paciente, tá? Um dos maiores riscos de queda não tem jeito quando o paciente vai se levantar para ir ao banheiro sozinho. Então, tudo que você puder ajudar no caminho. Em uma das aulas anteriores eu já mostrei modelos de posicionamento de banheiro e tem um tipo que é o tipo que diminui ainda mais o risco de queda, que é quando fica mais ou menos lateral à cabeceira. Se você não viu, volte algumas aulas para ver, porque é bem interessante, isso vai te ajudar bastante no seu projeto. Móveis e mobiliário. Esse ponto é muito interessante, isso vale não só para quarto de internação, mas quando você for projetar consultórios, dentro da sala de espera, sempre preveja poltronas e cadeiras com braço para o paciente, tá bom? E não pode ser uma poltrona muito baixa, porque se for muito baixa, tenta sentar aí em algum lugar uma poltrona que seja baixa, provavelmente a poltrona da sua casa, ela é mais baixa por ser mais confortável, a pessoa se esparramar. Num hospital não dá, tem que ser uma poltrona que seja na altura de uma cadeira e com braços, por quê? Para a pessoa conseguir se levantar apoiando nos braços e também sentar apoiando nos braços. E por último, eu selecionei aqui os principais no banheiro, que são as barras. As barras segundo a norma de acessibilidade, mas mesmo se o banheiro não for acessível, ele precisa ter essas barras para evitar a queda de paciente no banheiro. Bom, outro parâmetro que eu estudei dentro do EDAC, no grupo de Healthcare Innovation, Center for Healthcare Innovation, é como que através de estratégias de projeto você reduz a ansiedade e o estresse do paciente para que ele se sinta melhor dentro do leito. E se ele se sentir melhor, olha só que incrível, você tem o tempo de internação dele menor, diminuído. Então o leito consegue girar mais, o seu cliente, que é o hospital que você trabalha, começa a faturar mais, e isso é bom tanto para o paciente que fica menos tempo no hospital, quanto para o hospital que diminui até o risco de infecção hospitalar, não deixando ali aquele paciente muito tempo. Quais são as estratégias que o EDAC fala? Vamos lá para a primeira. Vistas à natureza. Sempre que possível, preveja umas janelas. Claro, a janela é obrigatória no leito de internação, mas com vistas à natureza. Eu moro em São Paulo, eu sei que não é fácil, imagina que não seja para você também, mas quando você tem a possibilidade, se você está fazendo um hospital no interior, que tem a natureza, com certeza use e abuse disso, porque isso ajuda muito a recuperação do paciente. O segundo ponto é em relação ao piso e ao barulho geral. Barulho em geral causa um estresse e uma ansiedade muito grande no paciente. Primeiro, em relação ao piso, cuidado com especificações de piso, seja na circulação de porcelanato ou mantas vinílicas que façam barulho. Você já foi num hospital que o piso da circulação fazia aquele tec, 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 tec? Do salto, imagina um paciente fica lá o dia inteiro ouvindo aquele vai e vem de salto na circulação, é uma sensação horrível. E o outro ponto é tudo que diz respeito à acústica e deixar o quarto do paciente mais silencioso, é dado que reduz o estresse e a ansiedade dele. Então, paredes, faça as paredes, seja ela de alvenaria ou se você fizer de drywall, de preferência com septo até a laje, tá? Ou seja, quando a gente não para no entreforro, mas a gente sobe isso para dar mais isolamento acústico e o paciente do quarto não ouvir o colega do quarto ao lado. Se fizer drywall, faça as devidas compensações acústicas, o devido projeto acústico para garantir que aquele quarto vai ficar silencioso. E se você assistiu a aula
sobre o posicionamento dos banheiros, que eu falei, a diferença do banheiro na circulação ou na fachada, você deve ter lembrado que eu mencionei que o banheiro, vou colocar de novo aqui na tela, quando ele fica na face da circulação, você já cria como se fosse uma câmera acústica. Então o quarto também já fica mais silencioso. O silêncio em geral, tanto dentro quanto o barulho externo, isso é dado que gera muita tranquilidade para o paciente. Nos leitos de isolamento, tome muito cuidado com a sala técnica de ar-condicionado, que fica bem ao lado, é um equipamento barulhento. Então, esse equipamento merece um projeto especial de acústica para não deixar o quarto do paciente com muito barulho e deixar ele muito estressado com isso. Bom, outro ponto que olha só que interessante o que eles falam. Presença de relógio visível ao paciente. Então, o paciente está lá no leito, se coloque no lugar dele. Eu não sei se você já ficou internado, você passou por uma cirurgia, você acorda um pouco sonolento, não sabendo que horas são, você só vê que é noite, você não sabe se são 7 horas da noite ou 2 da manhã, você não está com o seu relógio no pulso. Então, ter um relógio bem na frente do leito do paciente, isso deixa ele mais seguro. E é uma coisa muito simples de ser feita. Então, o relógio dentro do leito não é apenas para a enfermagem olhar e colocar no prontuário o horário da medicação, mas é para passar segurança para o paciente também de tempo e lugar. E por último, iluminação. Eu sempre trabalho com projetistas focados em luminotécnica, porque esses profissionais sabem o que fazem, é uma área muito específica, muito técnica. Eu não faço sozinha e recomendo que você também não faça, porque um projeto adequado de iluminação, esse profissional irá prever um tipo de iluminação agradável, mais quente, um pouco mais para tons amarelados para deixar o quarto mais confortável e uma luz mais branca, mais direta para quando a enfermagem entrar, precisar fazer uma punção, uma luz mais técnica. Então, um projeto adequado de iluminação faz toda a diferença. Às vezes no escritório a gente prioriza por deixar os acabamentos mais simplificados para a gente poder dar lugar para a iluminação, porque isso sim reduz muito o estresse e a ansiedade do paciente no leito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido a importância de planejar um ambiente seguro, como isso é bom para o seu cliente, como isso é bom para o hospital que você trabalha e como isso é bom principalmente para o paciente. Agora fique com a gente nos próximos módulos. Até mais!